Olá, Júlio, muito bom estar aqui contigo e agora falando um pouco mais sobre um dos negócios do Grupo Comportamento, o meu CPTO. Agora vamos lá, Júlio, o que é e qual é a conexão do meu CPTO com o Grupo Comportamento, qual é o comportamento e psicologia do trabalho? Excelente pergunta, Odilon. A gente, em setembro de 25, completa 28 anos de história, né? E é interessante porque nesses 28 anos a gente tem visto muitos programas acontecendo de formação de observadores, de processo de observação e abordagem comportamental, que é uma ferramenta que tem um papel fundamental para ajudar as organizações a alavancarem a cultura de segurança delas. Mas a gente tem percebido ao longo do tempo também que esses são programas que geram muita informação, que geram muitos aprendizados, mas muitas vezes essa informação e esses aprendizados não ficam na memória da companhia. Então, em parceria com duas empresas que são extremamente competentes nisso, né, que são a QI Solutions e a Humanity, nós propusemos a criação de um aplicativo que ajuda a organização a criar uma memória e uma inteligência sobre o seu processo de observação e abordagem comportamental. Ou seja, esse aplicativo consegue e ajuda a organização a registrar o momento final, onde a gente traz ali os grandes aprendizados e permite à organização, por exemplo, fazer uma conexão. Se aqueles desvios, aqueles comportamentos, tanto de risco quanto seguros, são situações pontuais que aconteceram ali por uma questão de ativadores momentâneos, ou se aquilo faz parte do seu modelo sistêmico de pensamento. E isso ajuda a organização a tomar decisões, a pensar de forma diferente para gerar novos ativadores. Ou seja, o meu CPTO é um aplicativo que permite à organização gerenciar melhor o seu programa de observação e abordagem, gera o que eu costumo brincar de memória e inteligência, porque os dados analisados agregam valor de forma importante para a companhia e permite acelerar o processo de cultura de segurança, gerar uma cultura mais madura para a organização de forma mais clara, de forma mais palpável no dia a dia. Vem cá, Júlio, imagina lá, diretores de operação, diretores de sustentabilidade, nas suas reuniões mensais. Como que essa solução pode ajudar esse time, a alta liderança de uma operação, a tomar decisões? Você sabe que o meu CPTO ele tem uma aplicabilidade dentro dos 3 grandes níveis, né? Ele é uma ferramenta do operacional, porque no dia a dia você gera uma boa conversa, ele passa a ser eu brinco que é uma boa desculpa para você conversar com as pessoas sobre segurança. Então, para o supervisor, para aquele coordenador, aquele encarregado e mesmo a equipe operacional, algumas organizações já começam a olhar com bons olhos para colocar na mão da equipe operacional. Ela serve do ponto de vista operacional, ela serve do ponto de vista tático, porque ela permite fazer uma retirada e um olhar só sobre a minha área. Então, eu como gerente de manutenção, por exemplo, eu consigo olhar o que a manutenção tem feito do ponto de vista de comportamentos de risco, e consigo tomar decisões, mas ela é fundamentalmente estratégica também. E a parte estratégica, ela tem uma ferramenta que é muito bacana, que é um dashboard de gestão. O que esse dashboard ajuda a organização a tomar decisões? Primeiro ponto importante, porque de maneira muito visual e muito clara, ela conta a história do teu processo de comportamento no último mês, porque eu posso fazer uma escolha de olhar só o mês específico que eu quero ver, ou do ponto de vista histórico. Eu quero olhar os últimos 12 meses. Comportamento é um tema muito bacana, né, Odilon? A gente vem discutindo isso há mais de 20 anos juntos. Comportamento ele não pode ser entendido de forma isolada. Eu não posso entender só o que aconteceu nesse mês para mim. Do ponto de vista estratégico, uma organização que põe essa pauta de forma estratégica, ela vai falar assim, tá, mas nos últimos 6 meses, a gente conseguiu efetivamente mudar comportamentos dentro da empresa? O que dá clareza nessa mudança de comportamento é justamente esse dashboard, porque ele vai conseguir medir ao longo do tempo quais foram os índices de comportamento seguro, se a gente conseguiu mudar esses índices, ou, por exemplo, de forma pontual, a gente vê uma queda num mês. O que será que aconteceu? Opa, a gente teve uma parada de manutenção aqui, ó. Essa parada de manutenção levou a gente a ter comportamentos de maior risco dentro da companhia. Então, essa análise longitudinal é um primeiro ponto importante. A equipe estratégica consegue tomar decisões olhando do ponto de vista de adesão àquele processo.
Eu consigo olhar, por exemplo, todas as áreas envolvidas e falar assim, poxa, a minha área de logística está se destacando. Então eu posso criar aí estratégias de reconhecimento para a área de logística olhando o meu CPTO. Mas eu posso também identificar áreas que não conseguem se envolver. E aí eu posso tomar medidas ali de novos treinamentos, de acompanhamento, de boas conversas para que aquela área comece a se envolver mais. O meu CPTO ele tem uma ferramenta dentro do dashboard que eu adoro. Ele olha o nível de adesão das pessoas, o nível de execução de observação ao longo do mês. E é super curioso. Empresas maduras, a gente vê uma distribuição de observação ao longo do mês todo. Empresas menos maduras, a gente começa a ver que você tem um incremento importantíssimo de observação a partir do dia 23, 24. Então, aquela organização que é extremamente focada em cumprir meta, né? Então, assim, nós temos que fazer 200 observações. Chegou dia 23, você tem aquele salto. E o dashboard ele mostra isso. Você vê como, do ponto de vista estratégico, o time executivo pode tomar decisões antes do fim do mês. Porque eu estou vendo meu dashboard ali todo dia. Segunda-feira não teve, terça-feira não teve, quarta-feira não teve, quinta... Ué, mas, gente, o que está acontecendo? Nós vamos deixar para o fim do mês? Ou seja, a organização consegue, inclusive, ter um estímulo para ser menos reativa quando ela usa o dashboard de forma coerente. Aqui eu trouxe alguns principais pontos que o dashboard tem, mas não tenho dúvida que tem muitos outros que, por exemplo, a qualidade da observação, né? O que gera confiabilidade que o índice de comportamento seguro está bacana? Às vezes eu vejo organizações ali que estão com 90%, 92% de comportamentos seguros. Essa informação ela é confiável? O que garante a confiabilidade dessa informação é um indicador que a gente chama de IQO, Índice Indicador de Qualidade da Observação. O próprio aplicativo ele tem uma ferramenta onde mede um observador, mede outro observador, identificando se ele está seguindo o método, se ele está cumprindo o passo a passo do processo de forma correta, que é isso que vai garantir confiabilidade. Então você vê que, de forma rápida aqui, separando do ponto de vista operacional, tático e estratégico, o meu CPTO ele vai ter várias aplicações para a liderança, para que a liderança possa medir desempenho, medir qualidade, resultado versus processo, ou seja, não vai olhar só o número final, mas como esse resultado foi feito, foi criado a partir do seu processo. Ou seja, é um aplicativo que pode agregar um valor muito grande na cadeia de entendimento da observação comportamental, mas na cultura de segurança da empresa como um todo. Pô, é fantástico, né? Eu acho que a auxiliar na análise de contexto e na tomada de decisão já ganha jogo hoje, né? Porque hoje a gente vê muito o processo de observação e abordagem sem uma tecnologia como o meu CPTO extremamente retrovisor. Dificilmente ajuda num processo de tomada de decisão. Estava até fazendo um pensamento crítico aqui, o quanto que as companhias pegam o resultado dos processos de observação e abordagem e utilizam para fazer um comparativo com as ocorrências, né? Eu acho que fica aqui um convite muito grande. E, Júlio, para finalizar, né, a gente sabe que as empresas, grande parte das empresas que já estão no processo de evolução da cultura, já medem, já tem planos de transformação cultural, já tem o processo de observação e abordagem e já tem o seu próprio sistema de registro, seja ele no Excel, seja utilizando Power BI, seja da maneira que for. O que de fato faria com que a empresa mudasse? Falasse assim, eu vou para o meu CPTO por causa de... Complementa para nós aqui. Assim, a primeira questão importante é que a maioria dessas organizações elas estruturam checklists, né? O que não tem nada de errado. É um modelo que bem analisado vai ajudar também, mas dificilmente, por exemplo, essa empresa vai ter um olhar sobre o entendimento dos ativadores, o impacto sobre esses ativadores, como é que a organização dos ativadores comportamentais podem influenciar o comportamento, e esse é um fator que é um diferencial muito grande no meu CPTO. Tá? Outro ponto importante é que tem 28 anos de história por trás, né? Ou seja, nós não estamos discutindo observação comportamental só no modelo sim e não, por exemplo, né? Nós temos análises de dados e informações que permitem uma curacidade muito maior da análise, né? Ou seja, nós não estamos trabalhando só com um modelo de sim e não, por exemplo, né? Mas é muito mais do que isso. E eu diria que pela facilidade, né?
Um aplicativo hoje, você está com o seu smartphone ali, ele é muito mais amigável do que às vezes você ficar criando checklists, fazendo checklists, trazendo essa informação para o dia a dia da liderança sem muita clareza. Então o aplicativo ele é mais amigável e ele consegue gerar uma capacidade de análise de dados muito maior do que os modelos mais tradicionais. Mas como eu digo, se a tua organização já tem um modelo lá dentro de um Excel e que vocês entendem que isso funciona, bacana, o importante é gerenciar esses dados. O meu CPTO ele talvez seja um próximo passo para dar maior robustez, principalmente na análise dos ativadores comportamentais. Show de bola, Júlio. E me conte uma coisa, gostei da ideia e quero testar. É possível? Super possível. A gente cria uma parametrização mínima, né? Então, assim, você não vai colocar todas as áreas. A gente tem recomendado que a organização use ao longo de 30 dias, por exemplo, o meu CPTO. E é extremamente fácil, né? Porque é um sistema muito seguro. Então, a gente está em grandes organizações hoje, então, do ponto de vista de segurança, nós já fomos extremamente testados, então isso facilita muito. E nós temos várias empresas que falam assim, Júlio, deixa eu testar por 30, às vezes 60 dias, com um grupo menor aqui. Eu quero colocar só para meus técnicos de segurança. Eu tenho 10 técnicos aqui, a gente vai testar, por exemplo, ou 10 líderes que ficaram interessados e querem testar. Menor problema. Esse tipo de piloto com uma parametrização mínima é super fácil, como eu disse, extremamente amigável. E eu até recomendo. Muitas empresas que vêm até a gente falando assim, ó, quero comprar o aplicativo, eu brinco com eles, testa antes. Testa antes para ver se está o jeitão da tua empresa, porque o aplicativo ele tem um desafio, ele não tem uma característica de customização que algumas empresas querem, né? Porque hoje a gente tem uma ação muito de comparar resultados, de trazer os benchmarks, aproveitar essa informação sem expor empresas, logicamente, mas para a gente gerar aprendizados. Então, isso ajuda a organização a se comparar com grandes empresas que estão fazendo esse tipo de prática hoje do meu CPTO. Puxa, que legal. Então, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês. Aqui mesmo, na publicação, logo abaixo, quem gostaria de testar, quem quer testar tudo isso que o Júlio trouxe para a gente, escreve aqui que a nossa área comercial entrará em contato contigo. Tá bem? Júlio, muito obrigado. Grande abraço a todos.